Pessoal, eu havia deixado para vocês uma comanda de atividade sobre alguns químicos para vocês, estudiosos, cientistas da química, para vocês me trazerem a ideia principal de cada um deles. Se vocês entrarem na internet para fazer pesquisa, vocês verão que tem muita coisa a respeito de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, muito material. Mas a minha intenção aqui na aula era trazer a ideia principal. Não adianta um monte de texto, várias explicações e não ter a ideia principal de cada químico, de cada cientista. Então eu vou, na correção hoje, citar para vocês somente a ideia principal de cada um deles, que no caso é a contribuição de cada um para que chegássemos hoje na real constituição do átomo, tá? Na ideia principal de como é um átomo. Então, o primeiro cientista foi Dalton. Dalton falou o que a respeito do átomo? Ele fala que o átomo ele é a menor partícula que existe, indivisível, e que quando você junta dois ou mais átomos, você dá origem a uma substância, a um composto, a uma molécula. Então, essa é a ideia principal da teoria de Dalton, do estudo dele. O que isso quer dizer, pessoal? Em primeiro lugar, ele falou que o átomo, para ele, pelos estudos que ele fez, é a menor partícula que existe e ela é indivisível. Você pega, por exemplo, uma bala, você consegue partir a bala ao meio. Já um átomo, ele fala que não, porque é a menor partícula que existe. Você não consegue dividir um átomo em partes, ele é indivisível. E a segunda parte da teoria de Dalton, ele fala o quê? Que quando você junta dois ou mais átomos, você forma uma substância, um composto, uma molécula que seja. Aí eu vou voltar no exemplo da bala. A bala, então, ela é formada por milhares de átomos. Se Dalton diz que o átomo é a menor partícula que existe e que é indivisível, a bala é um composto. Então, a bala é formada por milhares de átomos. Estão todos ali juntinhos, formando a bala. Porque a bala eu consigo dividir. Então, significa que eu tenho mais de um átomo ali na formação da bala. Então, a teoria de Dalton, ela se baseia nisso, que um átomo é a menor partícula que existe, é indivisível, e quando eu pego dois ou mais átomos e eu formo uma substância. E aí, pessoal, o segundo químico cientista que eu tinha pedido para vocês pesquisarem a ideia central dele, a principal ideia, era de Thomson. O que Thomson vem e reforça sobre a teoria de Dalton? Dalton falou que o átomo é a menor partícula que existe, é indivisível, né? E aí Thomson vem e fala o seguinte, ele sugere que um átomo seja igual a um pudim. É uma substância, posso dizer que é uma substância ali redonda, como um pudim, só que ele acrescentou ainda mais. Ele falou que a estrutura do átomo, além de ser ali redondinha como um pudim, ela tem várias cargas negativas imersas nela ali, como se fosse um pudim cheio de passas. Cheio de uvas passas. Imagine um pudim redondinho com várias uvas passas enfiadas ali no pudim. Essa é a sugestão de Thomson sobre a ideia de um átomo. Ele fala que além do átomo ser redondinho como um pudim, existe várias cargas negativas imersas ali no átomo. Ou seja, o átomo é a menor partícula que existe, ela é indivisível. A ideia de Thomson é como se fosse a estrutura de um pudim e ele acrescentou mais um item, que todo átomo ele tem cargas negativas. E aí, pessoal, vem o terceiro químico, que é o que eu pedi para vocês me explicarem, Rutherford. O que Rutherford fala a respeito do átomo? Esses químicos, ele não exclui a ideia do anterior. Ele não excluiu a ideia de Dalton, ele não excluiu a ideia de Thomson. Só que ele acrescentou na descoberta dele mais alguns itens. Rutherford, ele fala o quê? Que além do átomo ser a menor partícula, ser indivisível, ter cargas negativas, ele descobriu o núcleo. Ele fala que todo átomo tem um núcleo carregado com cargas positivas. E ele fala também que o átomo ele tem uma eletrosfera onde fica depositadas as cargas negativas. Ou seja, ele comparou o átomo a um ovo. O ovo, nós temos o núcleo, que é a gema,
e nós temos a eletrosfera, que é a clara. Então, para vocês entenderem como que fica o átomo aí na ideia de Rutherford, é um ovo. O meu núcleo é cheio de cargas positivas, a minha eletrosfera, que é a clara, é cheia de cargas negativas, e ele acrescenta que o núcleo com cargas positivas tem peso. A eletrosfera não, mas o núcleo tem peso, tem cargas positivas dentro do núcleo, e esse núcleo tem massa, tem peso. E ao redor dele, ele chama a clara do ovo, vamos dizer assim, de eletrosfera. Ali é onde ficam as cargas negativas. Ok, pessoal? Então aí o átomo já ganhou mais algumas características. Menor partícula que existe, indivisível. Quando junta 2 ou mais átomos formam uma substância. Ele é composto de cargas negativas e Rutherford complementa que ele tem um núcleo positivo e as cargas negativas elas ficam na eletrosfera. Ovo, pessoal, não vá se esquecer. E para finalizar aí a nossa pesquisa sobre a ideia principal dos 4 químicos, a teoria de Bohr é a que nós utilizamos hoje, é o conceito atual. Embora exista livros na internet falando que em muitos casos a ideia de Bohr foi recusada por isso ou por aquele motivo, eu não vou entrar em detalhe agora porque não é o nosso foco de estudo, mas a ideia de Bohr, o átomo segundo Bohr, que é o último químico aí, é o que nós utilizamos, é a teoria que nós utilizamos hoje para trabalhar. Ela utiliza todas as teorias anteriores e ele acrescenta ainda mais um pouquinho. Ele acrescenta que na eletrosfera, onde ficam os elétrons, as cargas negativas, vamos dizer que é na clara do ovo, onde ficam as cargas negativas, ali tem 7 camadas. A eletrosfera ela é dividida em 7 camadas, a primeira pertinho do núcleo, a segunda, a terceira. Pensa numa pista de atletismo, aquelas pistas que a gente vê marcada com várias linhas para seguir, que vão se aumentando. Então, ele compara o átomo, Bohr, a parte da eletrosfera, onde ficam as cargas negativas, a nossa clara do ovo, como a pista de atletismo. Ali tem 7 linhas. E em cada linha, onde os elétrons estão, tem um nível de energia diferente, que são esses níveis de energia que vão fazer as ligações com outros átomos e dar origem às moléculas. Um elétron se junta com o elétron do outro átomo, um transfere energia para o outro e aí dá origem às moléculas, substância, aos compostos. Então, Bohr finaliza aí a explicação da constituição do átomo, dizendo que na eletrosfera ela é dividida por 7 níveis, 7 camadas, e que ali os elétrons ficam com energia. Os elétrons estão carregados com energia. Ou seja, energia para reagir com outros átomos e formar novas substâncias. Então, essa é a constituição básica de um átomo, tá? Ela surgiu através do estudo desses 4 químicos e vem se aperfeiçoando até hoje, e tem outros estudos onde fala a respeito da constituição do átomo. Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom?